Bom dia, meninos e meninas. Vamos para a nossa próxima aula, o nosso próximo conteúdo. Hoje a gente vai ver equilíbrio químico, tá? No equilíbrio químico, a reação direta e a reação inversa, elas são iguais, tá? A gente chama reação de direta de 1 e reação inversa de 2. Então, a gente fala que V1 é igual a V2, ok? Então, aqui, ó, esse símbolo aqui, ó, setinha para lá e setinha para cá, a gente fala que a reação ela é reversível. Então, ela está em equilíbrio dinâmico, ok? A gente pensa que quando essa reação atinge o equilíbrio, ela vai parar, mas na verdade ela não para, ela continua acontecendo, tá? Se a gente for colocar num gráfico, aqui eu tenho a reação direta em azul e aqui eu tenho a reação inversa em vermelho. Se você observar, ó, com o passar do tempo, eu tenho velocidades, aqui é rapidez, tá? Eu tenho velocidades diferentes, mas chega um certo momento que essas velocidades se igualam. Quando elas se igualam, a gente fala que elas estão em equilíbrio, ok? É, No estado de equilíbrio, a gente precisa atingir algumas coisas, tá? Quais são essas coisas que a gente precisa atingir? Primeira coisa, o sistema ele tem que estar fechado. Por que ele tem que estar fechado? Para não ter troca de matéria nem de fora nem de dentro, tá? A gente não ganha nem perde nada. Então, aqui eu tenho um sistema fechado, tá? Aqui eu tenho um sistema aberto, aqui eu tenho um sistema isolado. Então, eu tenho que ter um sistema fechado. A temperatura e a concentração, elas têm que ser constantes, ok? Então, a gente fala que essa reação ela tende naturalmente ao equilíbrio. O que é esse equilíbrio? É o estado de menor energia, tá? A constante de equilíbrio. Como que a gente faz essa constante de equilíbrio? A gente pode observar em termos de concentração. Em termos de concentração, ela fica Kc, o K é a constante, o C é a concentração. Em termos de pressão, então fica Kp, K é a constante e P é a pressão. Então, a gente tem constante de equilíbrio em relação à concentração e constante de equilíbrio em relação à pressão, tá? E você vai observar sempre substância que esteja no estado gasoso ou estado aquoso. Se for sólido ou líquido, você não utiliza na expressão, você coloca um no lugar, tá bom? Aí eu coloquei um exemplo aqui. Se a gente tiver essa reação A mais B em equilíbrio, quer dizer que ela tem a reação direta e tem a reação inversa. A direta é o sentido normal que nós estamos acostumados. A inversa é o contrário, quando sai do produto e vai para o reagente, tá? Sempre você vai pegar na parte do numerador, que é a parte de cima, os produtos, ok? Então, aqui tem o C e tem o D. Como é C de concentração, a constante em termos de concentração, eu vou colocar o cochete. Toda vez que for concentração, você vai colocar cochete, tá? E no denominador, que é a parte de baixo, você vai colocar sempre os reagentes, ok? O que significa esse Czinho pequenininho, esse Dzinho pequenininho, o A e o B pequeno? São os números que vêm na frente de cada substância, tá? E você coloca como expoente. Se for em termos de pressão, que é o Kp, você vai colocar parêntese, tá? E antes daquela substância, você vai colocar o P. Esse P não necessariamente precisa ser colocado, mas se você quiser colocar, pode colocar também. Eu coloquei aqui, ó. Imagine que a gente tem essa reação aqui, ó. 2CO gasoso mais O2 gasoso, estado de equilíbrio, 2CO2 gasoso. Então, a nossa constante em termos de concentração é produto, certo? Nosso produto é gasoso? Sim, ele é gasoso. Então, eu vou colocar ele dentro do cochete, porque é a concentração. O CO2 vai para dentro do cochete. Esse número 2 que está aqui, ó, na frente dele, vai aqui para cima dele, tá? Acabar os produtos, eu vou para os reagentes. Primeiro reagente é o CO, ele é gasoso, então eu vou colocar ele dentro do cochete. O 2 que está na frente dele vira expoente. O mais vai virar vezes. O O2 é gasoso? Beleza, eu vou colocar ele dentro do cochete. Não tem nenhum número na frente, eu não coloco nenhum número na frente. Como que eu vou fazer o Kp, que é a constante de equilíbrio em termos de pressão? É a mesma coisa, eu continuo sendo produto sobre reagente, só que agora em vez de ser cochete, vai ser parêntese, tá? Então, eu vou colocar parênteses, o P de pressão, e vou colocar o CO2. Esse 2 que está aqui em cima é o 2 que estava na frente. Sobre os reagentes, no lugar do mais vai virar vezes, tá? Então, aqui, ó, eu coloquei aqui o produto e aqui eu coloquei os reagentes, certo? Então, sempre é produto sobre reagente, ok? Esse 2 aqui, ó, esses valores, eles vêm para cá, ó. Então, esse 2 que estava na frente, eu coloquei em cima, ó, tá bom? Aqui não tinha nenhum número, não coloquei nada aqui também, tá bom? Próximo exemplo, eu tenho carbono sólido mais O2 gasoso, equilíbrio CO2 gasoso. Então, eu vou montar meu... Se você observar, esse aqui é sólido, ó. Sólido não vai entrar. Na hora da continha, você vai colocar o número 1 no lugar dele, tá?
Então, aqui, ó, minha constante em termos de concentração. Eu vou colocar meu produto, que ele é gasoso, eu vou colocar ele normal, CO2. Não tem nenhum número na frente, então não tem expoente. No lugar do CS eu coloco 1, só que 1 vezes alguma coisa é aquela coisa. Então, aqui nesse caso eu não preciso colocar 1. Mas se fosse aqui em cima, no numerador, fosse só ele, eu colocaria 1, porque é 1 sobre alguma coisa e faz diferença, tá? Então, eu coloquei o produto, que é o CO2, sem nenhum número em cima, porque ele não tem coeficiente aqui estequiométrico. O carbono sólido, ele não entra, estado sólido não entra. No lugar do mais, seria vezes, não tem aqui. E vou colocar o O2, tá? Então, fica produto sobre reagente. É concentração, então, é colchete, tá? É pressão, é parêntese. Continua produto sobre reagente e continua não colocando o sólido. Sempre coloca só gasoso ou aquoso, ok? Vai ter exercício que ele vai te fornecer esses valores aqui. Você tem que resolver a continha, tá? Resolve a potência de cima, resolve a potência de baixo e termina a conta, ok? Só uma curiosidade, tem exercício que ele fornece o valor do Q, que é o coeficiente, e pede para você calcular e igualar com a constante. Se o Q for igual a K, a gente fala que a reação está em equilíbrio, tá? Se o Q, que é o quociente, for menor que a constante, a gente fala que a reação ela corre em direção à formação dos produtos. Dos produtos é a direção direta, tá? É o sentido direto. Se o quociente for maior que a constante, a gente fala que ela vai no sentido inverso, tá? Ou seja, ela vai para os reagentes, ok? Mas isso aqui é pouquíssimo cobrado, tá bom? O equilíbrio, ele pode ser deslocado dependendo da concentração, tá? Quando a gente aumenta a concentração, quer dizer que a gente está adicionando alguma substância, alguma quantidade a mais daquela substância, a gente fala que o equilíbrio ele é deslocado no sentido de consumo daquele excesso que foi colocado, tá? Para ele consumir aquele excesso que foi colocado, ele tem que deslocar para o lado contrário que aquela substância se encontra. Se a gente diminuir a concentração de uma substância, se a gente tirar um pouco daquela quantidade, que a gente remover aquela quantidade, a gente fala que o equilíbrio é deslocado no sentido de formação daquela substância, porque ele tem que formar de novo aquela quantidade para voltar ao equilíbrio, tá? Como que ele vai fazer a formação dessa substância? A reação ela vai ser deslocada para o mesmo lado que aquela substância se encontra, ok? Aí, só sólido e líquido novamente que a gente vai considerar, perdão, que a gente não vai considerar, tá? Considera gasoso e aquoso novamente. Sempre é gasoso e aquoso. Aí eu coloquei um exemplo aqui, ó. Vamos supor que a gente tem essa substância, essa reação aqui, N2 gasoso mais 3H2 gasoso, equilíbrio 2NH3 gasoso. Este aqui é o estado de equilíbrio. Eu tenho que ter um N2, 3H2 e 2NH3. Se eu modificar essas quantidades de mol, de moléculas, eu vou bagunçar o meu equilíbrio. Então, tem que fazer esse equilíbrio voltar. Aí eu coloquei aqui, se a gente adicionar NH3, certo? Aqui está 2, vamos supor que ele vai para 2,4. Eu tenho que tirar esse 0,4 de excesso para voltar o 2 para ficar em equilíbrio novamente. Como que eu vou fazer esse excesso ser gasto? Eu vou consumir essa substância, tá? Eu vou consumir esse 0,4 que está em excesso, ok? Para onde meu equilíbrio vai ser deslocado? Ele vai ser deslocado para o sentido contrário que essa substância está, porque eu quero gastar essa substância. O NH3 está na direita, então o equilíbrio vai ser deslocado para a esquerda para gastar esse excesso, ok? Aí eu coloquei aqui, ó, com o tempo o NH3 ele vai sendo consumido, que é esse excesso que eu coloquei no exemplo 0,4, tá? Para a concentração diminuir e voltar a ser o que era, ok? Aí eu coloquei aqui, ó, se a gente remover NH3, se a gente remove, vamos supor que aqui, ó, que tá 2, que é o equilíbrio dele. Vamos supor que eu coloquei 1,8, eu diminuí a concentração, eu mexi no equilíbrio. Eu tenho que fazer esse 1,8 voltar a ser 2. Como que eu vou fazer? Eu vou ter que produzir NH3, eu vou ter que formar NH3, tá? Se a gente vai formar NH3, a gente tem que trazer a reação para o lado que essa substância está. Ela está na direita, então o equilíbrio ele vai ser deslocado para a direita, tá? Se a gente adicionar H2, eu tenho 3. Vamos supor que eu vou para 3,8. Eu coloquei 0,8 em excesso. Eu tenho que consumir esse 0,8 que está em excesso para voltar a ser o 3 e voltar ao estado de equilíbrio. Como que eu vou consumir isso? Eu vou jogar a reação para o lado contrário que essa substância está, tá? Porque se eu jogar para lá, eu estou tirando dela e levando para o outro lado, ó. Então, qual que é o lado contrário? Ela está na esquerda, o lado contrário é a direita, ok? Então, sempre você vai observar isso. Adicionou, vai para o lado contrário que a substância está. Removeu, vai para o mesmo lado que a substância está, ok? Próximo efeito é o da pressão, tá?
Quando a gente aumenta a pressão do sistema, a gente fala que o equilíbrio ele é deslocado no sentido de menor volume gasoso ou aquoso, sempre, tá bom? E quando a gente diminui a pressão, a gente fala que esse equilíbrio ele é deslocado no sentido de maior volume gasoso. Como que você vai achar esse volume? Aqui eu tenho uma reação que está em equilíbrio, certo? Todos são gasosos, então todos eu vou considerar no meu cálculo. Esse 2 tem 2 mol, aqui não tem nenhum valor, é 1 mol, e aqui eu tenho 2 mol. Se nós somarmos esse 2 com esse 1, nós vamos ter 3 mol, certo? E aqui não tem nada para somar, nós temos 2 mol. A gente fala que isso aqui são os volumes, tá? Então aqui a gente tem 3 volumes e aqui a gente tem 2 volumes gasosos, ok? 3 volumes gasosos e 2 volumes gasosos. Aí eu falei, coloquei aqui, ó. Se a gente aumentar a pressão do sistema, o que que acontece? Quando a gente aumenta, ele é deslocado no sentido de menor volume. Qual que é o menor volume? O menor volume é o 2. Ele está na direita ou ele está na esquerda? Ele está na direita, tá? Então, quando a gente aumenta a pressão desse sistema aqui, o equilíbrio ele vai ser deslocado para a direita, que é no sentido de menor volume. Se a gente diminuir a pressão do sistema, toda vez que diminui a pressão, o equilíbrio ele é deslocado no sentido de maior volume. Nosso maior volume é o 3, ele está na esquerda. Então, o nosso equilíbrio, nesse caso da diminuição da pressão, ele vai ser deslocado para a esquerda, que é no sentido de maior volume. Outro efeito é a temperatura, tá? Se a gente aumenta a temperatura, o equilíbrio ele é deslocado no sentido endotérmico, no sentido positivo. Se a gente diminui a temperatura, esse equilíbrio ele é deslocado no sentido exotérmico, sentido negativo. Aí eu coloquei uma reação aqui, ó. O que você vai observar nessa reação que está em equilíbrio? O sinal do ΔH. Sinal positivo, reação endotérmica, quer dizer que a reação de cima é endotérmica, a reação direta. Esse sinal aqui, ele é referente à reação direta, tá? Se a reação direta é endotérmica, quer dizer que a inversa vai ser exotérmica, ok? Aí eu coloquei, se a gente aumentar a temperatura do sistema, quando a gente aumenta, ela vai no sentido endotérmico. O sentido endotérmico aqui, ó, é a reação direta está indo para a direita, então ele vai ser deslocado para a direita, tá? Se a gente diminuir a temperatura, toda vez que diminui a temperatura, ele vai no sentido exotérmico. Nesta reação, o sentido exotérmico é a reação inversa, ele está indo para a esquerda, tá? Então, neste caso, neste exemplo, se a gente diminuir a temperatura, o equilíbrio vai ser deslocado para a esquerda, que é no sentido exotérmico. Depende da reação, tá? Depende desse sinal aqui, ok? Então, essa foi a nossa aula. Se cuidem, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.